A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos aí para mais um vídeo, né? Hoje eu venho embasar o meu vídeo com o Super Xandão aqui, né? Espero que vocês vejam, né? É, quando a gente fala do vídeo do Super Xandão, eu peço que tire as crianças da sala, porque às vezes ele fala algumas palavras que eu não sou muito fã, mas pelo conhecimento que ele traz, pela, pelo discernimento da palavra que ele traz, é por isso que eu embaso o vídeo. E muitos ficam me perguntando, faz o seu próprio vídeo, por que você não faz seu próprio vídeo? Fica aí pegando carona no vídeo dos outros, irmãos. A pessoa que não entende de YouTube, tem gente que se diz entendido, né? Mas aqueles que entendem mesmo sabem que isso é comum na. É comum no YouTuber você embasar o vídeo com o de outro. Não sou só eu que faço isso, irmãos. E eu não faço isso só pra pegar carona ou não. Eu estudo a Bíblia. Eu não sou mais entendido que ninguém, não tô falando nada disso, mas eu estudo, eu procuro estudar, tá? Eu não falo coisa que eu não sei. E só que eu também não nego os dons dos outros irmãos. Eu embaso porque, primeiro, para pegar, aprender com eles, pegar mais conhecimento com eles, que tem muitos que têm um conhecimento mais avantajado do que eu, para embasar, para dar mais esclarecimento a vocês, que o que eu falo está em base com acordo com outros cristãos verdadeiros, né? Não importa se eles são falhos, se eles erram, irmãos, todos nós somos falhos. Entendeu? Vocês têm que aprender a filtrar o que vocês escutam. Eu sempre falo isso aqui. Não importa, vai ter uma figura aqui o nome dele é Vic Vanilla, tá? No vídeo do Xandão. Ele é ex-satanista, mas, cara, vocês têm que aprender. Eu não tô apoiando o satanismo, não tô nada. Que daqui a pouco vem os religiosos, tá nas mentes das pessoas que não estudam a Bíblia, não tem entendimento e falar que eu já tô virando satanista, né? Então, só porque eu ouvi o outro lá que um dia foi satanista ou que ainda é e se finge de cristão, né? Se ele é satanista, se ele é ex-satanista, não me importa. O que me importa é o que ele fala, se está de acordo com as escrituras ou não. Porque às vezes tem muitos religiosos pastores que se vestem de santo, que estão lá e estão possuídos por Satanás inventando mentiras dentro em cima do púlpito. Então, não é aparência às vezes. Às vezes a pessoa tem que saber ter o discernimento de espírito. Agora, se o Vic Vanilla é satanista ou deixou de ser ou não, não me importa. O que importa é o conceito que ele vai vir trazer e se está de acordo com as escrituras ou não. Não me importa se é religioso, se não é, se deixa de ser. Quem vai julgar é Deus. Quando eu venho trazer os vídeos aqui, eu venho trazer para revelar a verdade para as pessoas que não querem ser enganadas, não serem enganadas. E buscar comparar o que eu digo com a Bíblia e com os vídeos que eu embaso aqui. Porque os irmãos também têm dons. E eu embaso também, como que se diz a palavra? Não é para pegar carona também no vídeo dos caras e se me perfazer em cima dos vídeos de ninguém. É pra que eu tô em concordância com o que ele fala. E aí, além não é que eu não me sinto suficiente de fazer. Quantos vídeos aí eu não fiz? Eu comecei a fazer os meus vídeos sozinho, sem embasar com o de ninguém. Falar do livro de Apocalipse, das figuras de Apocalipse, e sem embasar com o vídeo de ninguém. Em próprio entendimento meu, que o Senhor me deu de dom. Agora, não tem nada de mais sem embasar o vídeo com o outro para trazer mais esclarecimento para as pessoas ou para mostrar que outros cristãos estão em concordância com o que eu penso, com o que eu falo, e para me aprender com eles também, porque eu também aprendo, eu também tenho para ensinar e tenho para aprender. Então é isso, irmãos. E divulgo o canal desses irmãos que estão aí falando a verdade, e eles podem divulgar o meu, se alguém, porque já ofereceram, né? Eu aqui não quis me unir com ninguém, mas já me ofereceram para me ajudar, porque essas plataformas de YouTube tem muitas guerrinhas, às vezes eu fico com medo de perder minha conta, perder meu canal, né? Então tem muito isso aí. Então vamos lá pro vídeo sem muitas delongas e eu vou dando esclarecimento aqui, tá? Vamos lá. Tente filtrar o que vocês escutam. Não fica olhando para a pessoa, para a cara da pessoa, para a aparência da pessoa. Não julgue pela aparência, julgue pela reta justiça. Quem julga pela aparência se dá mal, hein? E não é para poder passar a mão no pecado, não. E nem para poder condenar o pecado dos outros. É para você levar a verdade e ter o discernimento de espírito e não ser enganado. É isso que a pessoa não aprende, cara.
A pessoa tem que usar o cérebro um pouquinho. Eu não sou tão inteligente assim, mas também não tô dormindo, cara. Que nem muitos aí estão dormindo e ficar acreditando mais nesses governo corrupto, líder religioso corrupto e não abre os olhos para a verdade. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. É mais coerente essa imagem aqui que vocês estão vendo que a menininha pintou lá, que ela falou que teve essa visão de Jesus. Ele, Peraí. com esse cabelo, com esse tipo de barba, assim, ó, com essa fisionomia, é bem mais coerente que isso aqui, ó, inclusive. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Ele se sacrificou por mim e por você, meu irmão, ali, pendurado no madeiro. Durante 9 horas, pareceram 9 dias, 9 eternidades, cravejado por espinhos. Vídeo novo inteligentista, E no depois. final, uma lança ainda perfurou as suas costelas. Um homem que sempre fez o bem, por onde passava, ensinava, realizava curas, milagres. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Chup Xandão, tem o canal dele, ele tem a personalidade dele, tá? Ele fala da Bíblia, só que ele também, ele faz o personagem lá, não tô falando que ele é falso cristão, que ele é verdadeiro, eu não sei, só o senhor pode julgar. Ele fala e tem conhecimento da Bíblia, irmãos. Não tô falando que a gente é salvo pelo tanto que a gente sabe da Bíblia, porque eu sei que a gente é salvo só pela fé em Yeshua, no Filho de Deus, Cristo Jesus. Por que eu falo nomes diferentes? Porque muitos falam assim, Cristo não é o nome do Senhor, Jesus não é o nome, né? Nós sabemos disso, mas muitas pessoas não sabem, a maioria não sabe. Então, desde que a pessoa entenda que o nome Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é Deus encarnado, e morreu na cruz por você, Deus não vai levar em conta se ela falar o nome de Cristo, de Jesus. Eu já fiz um vídeo sobre isso, irmãos, né? O que importa é você saber quem você está se dirigindo. Você está se dirigindo ao Filho de Deus, aquele que morreu por nós na cruz, certo? Agora, se o Xandão, ele está falando de acordo com a Bíblia, é o que eu vou absorver, é o que está de acordo com a Bíblia, o que eles falam. E se ele falar alguma coisa que tiver em desacordo, eu venho aqui e vou falar para vocês, ó, isso aqui não está na Bíblia. Não importa se ele é religioso, se ele não é religioso, se esse daqui que é o Vic Vanilla, que era ex-satanista, se ele é satanista ainda, se ele é ex-satanista, se ele se converteu, se ele não se converteu, meu, isso não cabe a mim. O que eu venho trazer aqui para vocês é pegar como que se fala a palavra? O que eles falam para comparar com a Bíblia e dar entendimento para vocês, de cima do que eles falam, se tá certo, se tá verdade, para vocês não serem enganados. Entendeu? O conceito, que eu venho trazer aqui é o conceito. Não é se eu vamos supor que eu tô me unindo com o Vic Vanilla, que eu tô me unindo com o Xandão, não tem nada disso. Eu nem conheço pessoalmente esses caras. Eu faço o que todo mundo faz no YouTube, embaso o vídeo para dar esclarecimento. Você tem que saber filtrar as coisas. O ser humano parece que perdeu a capacidade. Então, quando eu falo que as redes sociais, o governo, a mídia, tá dando distração pra pessoa, tá idiotizando a mente da pessoa e emburrecendo, meu, não tô falando de vocês aí, eu tô falando de maneira geral, tá? Até eu corro esse risco de ficar idiotizado e me emburrecer. Porque o sistema tá fazendo isso pra poder as pessoas não questionar nada, aceitar tudo sem raciocinar e dizer amém pra tudo. Mesmo que tiver contra o que tá escrito na Bíblia. Aí a pessoa diz que é cristão e aceita tudo que tá contrário à palavra do Senhor. Oxe, não entendo nada disso, cara. Vamos lá, entendo, né? Na verdade eu sei porque isso acontece hoje. Vamos lá. Dava vinho para os seus adeptos beberem. O Filho de Deus visitou o mundo dos mortos. E mesmo depois do seu sacrifício, continuou com a sua aparência de sempre. Deus e uma barba muito longa. O peregrino, onde passava, semeava bons conselhos. Ó, muitos já comentaram aqui, Xandão fala muito palavrão, né? Ele é um falso cristão. Cara, isso não cabe a mim, irmãos. Eu também não falo palavrão, não concordo com os palavrão que ele fala, tá? Vocês me perdoem aí, por isso que eu falo, pra tirarem as crianças, tá?
não concordo com essas palavras que ele fala, mas eu não posso falar que o cara é perdido porque ele fala palavrão. Eu conheço outros cristãos que falam palavrão. Se ele é regenerado ou não, eu não sei, cara. Só o Criador sabe. É lógico que eu sei que a maioria do que o Xandão fala tá de acordo com a Bíblia, tá? A única coisa que vai contra ele é essas palavras que ele fala aí. Mas isso aí é uma personagem dele que ele faz. Agora, se ele vai ser salvo, se não vai, não cabe a mim. Isso cabe ao Senhor. Eu venho trazer o conceito que ele está passando em cima da palavra do Senhor e o que o Vic Vanilla está passando. Se tiver algo errado, eu vou falar, ó, no meu conceito, em tudo que eu estudo das escrituras, que ele está falando não procede. Agora, se tiver certo, eu vou dar o meu aval e falar, ó, o que ele está falando está certo. Entendeu? Se ele é satanista e vai para o inferno, isso não é assunto meu. Entenda isso, gente. Tenta raciocinar e filtrar as coisas. Não fica julgando pela aparência, nem montando teorias, falando, aí o Fernando, tá vendo, ele não é cristão porque ele tá ouvindo satanista, o caramba quatro. Irmão, pare, seja inteligente. Muitos são, tem que ser inteligente, irmãos. Para dessas coisas doidas aí, dessa mente doida. Eu tô falando pra esses aí, né? Porque eu sei que tem uns que vêm comentar, como comentou aí, o Xandão fala, deixa o cara falar palavrão dele lá. Você não quer? Então não veja o canal dele. Você tá vendo o canal dele pra ouvir palavrão? Então não escute. É igual eu vou falar das verdades bíblicas, que às vezes dói pra algumas pessoas. Você não quer ouvir as verdades bíblicas? Vai ouvir o que o mundo fala pra você. Você não é obrigado a ver meu canal. Os vídeos que eu posto. Eu tô postando os vídeos pra ajudar as pessoas a não serem enganadas, não cair no erro do sistema, não cair no engano de Satanás, abrir os olhos espirituais e se entregar verdadeiramente a Cristo. Se a pessoa quiser, é uma análise e reflexão, se ela quiser ir para Cristo, quiser absorver os ensinamentos que aqui é dado. Se não quiser, procure canal de outro, vai procurar bispo não sei das quantas, vai aonde quiser, irmãos. Eu não estou obrigando ninguém a nada, tá bom? Eu estou deixando isso claro aqui, porque eu sei que vem alguns, não todos vocês aí, mas vai vir alguns aí religiosos que vem com conversa aqui. Antes que venham, eu já sou claro. Quer deixar de seguir o canal, siga. Já caiu o mesmo número de visualização meu. Eu não tô me importando que eu tô aqui para agradar o Senhor, não agradar a pessoa, tá? Não falar o que a pessoa quer ouvir. Eu vim trazer os conceitos. Se vocês entendem isso e quer absorver o conceito, bem. Se não quiser, não veja o vídeo. Simples assim. Deixa quem quiser absorver que veja. Vamos lá. Que? Jesus Cristo? Não, também. É o nome dele. Mas eu tô falando de Wotan, Odin, o pai de todos. Exatamente. O mesmo arquétipo, a mesma história, o mesmo homem, o mesmo filho de Deus. Jesus, judeu? Não, pô. Não. Isso é uma mentirinha que o seu pastor judaico, satanista, maçônico te contou. Não, Jesus era ariano, pô. Ele, inclusive, rompeu com as tradições judaicas. Para os judeus ortodoxos, todos nós somos pagãos. Cristãos ou pagãos, somos todos a mesma coisa. Pô. Jesus da Galileia. Lembra que Pilatos pergunta a todos, de onde é esse homem? E todos eles, da Galileia. Galileia, terra dos assírios, descendentes dos arianos, que vieram do Oriente. Nada a ver com o judaísmo. Isso, pô, ele mesmo, Jesus Cristo, Odin, Wotan, Kukulkan, vários nomes. Não, pô, a linhagem de Davi era do pai não biológico dele, José, no caso, que o adotou. E o ensinou os costumes judaicos, mas ele rompe depois. Ele até passa em frente ao templo falando. Porque o que acontece? Que esse senhor aí tá falando, se ele é irmão de Cristo, eu não sei, eu não queria chamar, né? Mas o conceito que ele tá trazendo, tudo que ele tá falando aqui, irmãos e irmãs, tá de acordo com a palavra. Eu não posso pegar e falar, porque eu vi que Vanilla, ó a figura dele, ele é do diabo, então, não, eu tô absorvendo o que ele tá falando. Se tá de acordo ou não, não importa a figura dele. Se ele serve o diabo, se ele serve a Cristo, pra mim pouco me interessa. Não, lógico que me interessa sim, que eu quero que as pessoas se convertam, né? Mas eu falo me interessa porque é a escolha da pessoa que ele quer servir. Agora, o que ele tá trazendo, o conceito que ele tá falando aqui, referente a Yeshua, tá tudo certo. Eu vou falar que tá errado? Se eu estudo e sei que tá certo, é o que ele tá falando aqui, do mesmo Jesus. Ele tá usando de ironia para falar umas verdades, ele tá ironizando. Aquele mesmo Jesus lá que vocês pensam, que os judeus pregou, que é o falso Jesus e tal. Esse mesmo aí, aquele ariano lá de Galileia e tal, que todo mundo fala que é da descendência de Davi. Por que é descendência que é filho de Davi? Não é filho de sangue, que nem ele falou, veio da descendência. Só que os judeus que servem a lei do Antigo Testamento, que era só sombra para o Novo,
Testamento, que é o que o Messias veio trazer, a nova aliança, Cristo rompe com os judeus. Ali fala para os judeus que aceitou ele como filho de Deus, venha e me siga. Saia do sistema, saia do arraial judaico, religioso, porque isso já era. Agora é a nova aliança, agora adorareis o Pai, Espírito e verdade. Não tem mais um templo, não tem mais rituais, não tem mais nada disso. Entendeu? Só quem vai acreditar nessas coisas são os cegos espirituais. Entendeu? Por isso que ele está ironizando aqui. Mas ele está falando tudo que ele está falando é verdade. As pessoas estão crendo em outro Cristo e outro Yeshua, porque na verdade o nome do Criador é Iahu. É Iaviver Vavire. Entendeu? Não quer dizer que vocês tenham que pronunciar esse nome, irmãos. Vocês podem chamar Jesus Cristo, pode chamar Deus, mas sabendo que vocês estão se referindo ao Deus Criador dos céus e da terra e o Deus das Escrituras bíblicas. Aí vocês estão buscando o Deus certo. Mas tem muitos falsos deuses que a Bíblia fala, muitos falsos Cristo, e muitos estão adorando esse falso Cristo. É isso que ele está falando aí, ó. Que a religião católica roubou o catolicismo, depois o Martinho Lutero veio com a reforma protestante, andou bem, certinho, de acordo, depois se corrompeu, começou a perseguir judeus, entendeu? E os judeus religiosos tá hoje até querendo observar a lei, que hoje nós estamos no Evangelho da Graça. Então ele está falando do falso cristianismo que o Império Romano criou e que ele foi depois repaginado também pelas filhas, que são protestantes, que adoram um Cristo falso, não adoram o Cristo verdadeiro. Aí falo isso, choca, por que choca as pessoas? Porque desmonta todas as ilusões da mente da pessoa. Você entrou no mundo, você foi enganado desde que você entrou nesse mundo. Quando você vai para a Bíblia e estuda ela a fundo, você sabe que te enganaram a vida inteira. Por isso que Yeshua falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Não é só de pecado, tem o pecado também, mas o engano é um pecado. Pai da mentira é o diabo. Quem mente, quem usa da religião para enganar as pessoas, está fazendo o serviço do diabo e não de Deus. É isso que ele está passando ali. Vamos lá. Esse tempo que estão querendo construir agora em Israel, de onde havia o anticristo, ele que mandou sempre destruir aquela desgraça. Pô. Jesus Cristo, é esse que eu estou falando, exatamente. Que lá em Mateus 22 e 41, questiona os fariseus e fala que o Messias não vem da casa dele. Esse aí, você está vivendo uma mentira. Agora você entendeu por que cristãos em Israel. Porque, segundo eles, nós somos Goim. E quando o Messias deles chegar, que é o... O que é o Goim? Goim é gentil, de outras nações que os judeus consideravam imundos. Todos os outros povos que não eram judeus, para judeus, os gentios lá, os samaritanos, entendeu? Depois que Cristo veio, ele acabou com tudo isso. Com os goíns, com os gentios, hoje, todo mundo que crê em Yeshua, como Salvador, como Filho de Deus, é a igreja de Deus, seja judeu, seja não judeu, seja samaritano, seja americano, seja... Se você crê no Filho de Deus, que veio para morrer na cruz, pagar seus pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, para nossa justificação, você está salvo. E você está na mão do Pai, de Yahweh, e na mão do Filho Yeshua, que alguns chamam de Jesus Cristo, porque foram ensinados assim a vida inteira. Não tem nada de mais chamar Jesus Cristo, mas desde que você sabe que esse não é o verdadeiro nome nem do Criador e nem do Salvador. Porque Yeshua significa salvação, ou Salvador, entendeu? Tudo tem significado na Bíblia. E Yahweh também tem Yahweh, tem Elohim, que é Deus na totalidade, Deus supremo, entendeu? Toda a palavra da Bíblia tem significado. Entendeu? E a viver, vai viver, o eu sou, que ele falou para Moisés, eu sou o que sou. Entendeu? Tudo tem um significado na Bíblia. É isso que eles estão passando aqui. Que muitos, por não estudarem a fundo, e ainda quando a gente falar essas coisas, vão nos atacar. Vão falar que a gente é herege, que a gente está inventando um monte de coisa, que nós somos filhos do diabo. Filhos do diabo é o que traz os enganos, cara. A gente está tentando elucidar a mente das pessoas. Vamos lá. Cada judeu terá 7 escravos, goíms. Sou eu, é você, pô. Nós somos os goíms. Os gentios, pô. É que a maçonaria dominou as igrejas aí no Brasil, infelizmente. O que ele tá falando é certo. Um cristianismo judaico que nunca existiu. Olha lá, cristianismo que nunca existiu. Exatamente. Aonde vai vir o anticristo? Das abominações. Ele tá falando, mesmo que ele, por ele ser um ex-satanista, se é que é ex-satanista ou não, se ele se converteu ou não, não sei.
mas ele tem conhecimento das coisas. Tanto ele estuda os livros, tanto sagrado, como ele já estudou livros demoníacos, cabala, livros cabalísticos. Então o que ele está falando tem um conhecimento. Antes ele negava a existência de Cristo. Hoje ele fala do Salvador. Agora, se ele está sendo sincero, se converteu ou não, eu não sei. Agora eu estou analisando de novo o que ele está falando. Se tiver desacordo com o que eu estudo, com a Bíblia, aí eu vou falar para vocês, ó, ele está falando, não acredite que isso é conversa. Como eu já fiz em outros vídeos e derrubei outras pessoas que ficavam falando, distorcendo a Bíblia aqui, entendeu? Mas ele tá, até agora, ele e o Xandão tá falando tudo de acordo com o que tá na Bíblia. Sim, vamos ver se vai continuar assim. Vamos lá, vamos dar sequência. Estamos dando um jeitinho nisso aí. Viu a Vitória? Ô, tem uma galera aí, tem uma rimpa de molecada, vocês não estão entendendo o bolhufas que ele tá falando, né? Isso aqui que ele tá falando tá errado não, rapaziada. Tá Seus certo. imbecis. Ô, Karatê Caetano, você não entendeu o que ele falou também, cara? Nem você entendeu, bicho? Eu entendi O que o Vic tudo. Vanilla tá falando aqui... O que o Vic Vanilla tá falando aqui é que essa imagem de Jesus Cristo que foi pintada por esse cristianismo aí, moderno, não tem nada a ver com Verdadeiro. o Jesus Cristo verdadeiro. Nem Nem o tem. nome verdadeiro eles usam. É isso. Esse templo de Israel que eles estão fazendo aí, falando, isso daí é a maior farsa. Maior farsa. O povo de Israel que receberá a salvação, que eles usam no território de Israel para falar essa história, isso aqui que ele tá... Por isso que o anticristo vai vir. Porque, ó, por isso que lá em 2 Tessalonicenses, leia lá na sua Bíblia, está escrito, por não receber o amor da verdade, Deus enviará a operação do erro para que creia a mentira. Porque não foram buscar conhecimento. O meu povo sofre, Isaías. Eu não guardo o versículo, irmãos. E não é porque eu não guardo que eu não sou de Deus, não, tá? Porque outra coisa que muitos não entendem, que eu falo aqui, aí fica citando o versículo fora de contexto, pra falar, irmão, você tá falando bobagem, irmão. Olha aqui o versículo, irmão. Ó, pra esse cidadão que falou isso, você para de, com todo respeito, para de ser ignorante bíblico. Porque se esses que falam essas coisas não sabem, a Bíblia, lá nos papiros, no tempo antigo, não tinha versículo. Ela foi lida, foi escrita toda corrida. Não tinha versículo. O versículo foi colocado no cano bíblico, quando formou o livro chamado Bíblia, para facilitar a leitura. Mas, no entanto, complicou, porque os falsos mestres tiram do contexto, pega versículos isolados para proferir uma mentira. Entendeu? Então eu não estou preocupado em guardar versículo. Eu estou preocupado em guardar a história, o contexto bíblico original e verdadeiro. Não é mentira. O que adianta eu saber de todos os versículos aí, onde está cada um, e tirar do contexto e enganar a população? Vocês fraudulentos faz aí. Vamos lá. Vocês não entenderam isso, pô? Por que vocês são ansiosos? Ô, por que vocês não param pra escutar, velho, as coisas? Isso, o tal do Jesus ariano, é isso aí, cara. O que ele tá falando aqui, que esse Jesus aí ariano, esse Jesus colocado aí no cristianismo moderno, ele não é diferente dos outros pagãos que surgiram inventaram em outras histórias outro religiosas de Jesus, outros falso. povos, entendeu? São histórias parecidas, porque toda história pagã imita o que está na Bíblia. Exato. Mas de maneira distorcida. Então, ninguém sabe a aparência de Jesus. Isso. O nome verdadeiro dele, a maioria esmagadora das pessoas não sabem até hoje, que é Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, ou Yeshua HaMashiach, né? Porque Yahu é o nome do Criador, né? E o Pai e o Filho, outra coisa que ninguém sabe, e que se eu falar aqui, eu escandalizo um monte de gente. Muitos acham que Deus e Cristo é um ser só. Não é, irmãos. É Deus Pai e Deus Filho. Aí muitos falam que eu vou falar heresia. Aí vou falar que eu sou anticristo. Quando Jesus orou ao Pai, Pai, livra-me desse cálice, lá nos evangelhos. Aí muitos falam, como que Jesus está falando com ele mesmo? Se ele é o Pai, como é? Meu, o Pai é um, o Filho é outro. Só que os dois são um, por quê? O que Jesus ensinou? Eu falo, aquele que crê em mim e crê naquele que me enviou no Pai, torna-se um comigo e com o Pai. Então a gente são muitos membros no mesmo corpo de Cristo. Então nós somos um com Cristo, como ele é um com o Pai. Por isso tem o casamento, a figura do casamento na terra, porque no céu não vai se casar em cidade de casamento. Acabou o casamento no céu, quando a gente for salvo. Então tá na Bíblia isso, vai lá verificar, vai estudar. Então,
Aqui na terra é figura. Deixa o homem, seu pai e sua mãe unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Uma, não são mais dois. São uma só carne. Por isso que o relacionamento sexual tem que ser fidedigno, tem que ser leal, porque você não pode fazer uma só carne com várias mulheres, porque você está tocando fluido, você está tocando energia espiritual. Nosso corpo é feito de energia. Entendeu? Aí você atrai ou bênção ou maldição para sua vida. É isso. Entendeu? Que muitos distorcem, porque o diabo e seus demônios dão ensino distorcido para as pessoas para lubrificar, para a pessoa ficar na profanidade. Entendeu? É o que o sistema vende para você como o sistema vende. Israel, aquele templo lá, como o território da salvação, o povo que será salvo. Isso também é mentira. Tudo mentira. Ninguém sabe quem são aqueles que irão compor a igreja, os eleitos. Não tem como você saber. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não tem como você saber, entre aspas. Aí eu já não concordo. Por quê? Porque Jesus, eu vou falar Jesus porque a maioria conhece como Jesus, como Cristo. Como eu estudo, eu já sei que o nome verdadeiro é Yeshua. Yeshua Hamashia. Messias, Hamashia quer dizer Messias. Messias quer dizer ungido, escolhidos, tá? Isso em hebraico e grego você estuda essas coisas aí, tá? Eu não sei de hebraico, falar hebraico nem grego, mas eu busco algumas palavrinhas lá, porque eu preciso para trazer verdades bíblicas aqui. Então, que acontece? Como eu já estava falando, que nem esse templo de Salomão que fizeram aqui no Brasil, na Sérgio Garcia, você acha que é templo de Deus aquilo ali? Aquilo ali é uma profanação, irmãos. Por isso que Deus chama de Babilônia. Sai daí, povo meu, para não ocorrer nos seus pecados. Sai daí, povo meu. Mas o povo tá surdo, não escuta. Entendeu? Vai ter povo que não é de Deus, que é do diabo, que tá lá e vai morrer lá. Vai que se queimar. Mas tem povo de Deus que está sendo enganado lá e que os anjos do Senhor vai apartar. E nós, fazendo esse serviço aqui, estamos auxiliando para levar a verdade para resgatar as pessoas desses templos. Entendeu? É igual o templo que vai construir lá de Jerusalém, o terceiro templo. Tudo é profanação para vir o anticristo se assentar lá. E o anticristo vai proclamar como Deus, ele vai falar que ele é Deus, que ele é Jesus, que o anticristo é no lugar de Cristo. Ele vai vir com falsa paz. Muitos pensam que o anticristo vai vir como o Hitler, ditador, perseguindo. Ele vai fazer isso. Depois dos 3 anos e meio da falsa paz. Primeiro ele vai fazer um acordo de paz com várias nações. Inclusive já está fazendo, tá? Tem um aí, mas eu não estou dizendo que esse é o anticristo, não estou confirmando, mas é o candidato, é um candidato e para mim é o primeiríssimo lugar para candidato de anticristo. Tudo que ele está falando, o discurso dele, é tudo discurso que está na Bíblia, de acordo com a Bíblia, e discurso de anticristão, para quem estuda. Ah, irmão, mas não é bom acabar com as guerras? Lógico que é bom, irmãos, não é isso que eu estou falando, só que é uma falsa paz, é uma ilusão. Para ele querer adoração das pessoas. Quando a pessoa se prostrar para ele, está se prostrando para o Satanás. Aí ele vai revelar a verdadeira face, porque ele quer arrebanhar a alma. Entendeu? Então ele vai imitar Cristo, vai fazer lutar pela paz no início. Depois ele vai começar a vir com as imposições. Para você me aceitar como Salvador, você vai ter que adotar esse sistema, você vai ter que fazer isso. Tudo que é contrário à Bíblia, sem a pessoa perceber. Quem não estuda as Escrituras vai ser lubridiado, vai enganar, vai ser enganado e achar que ele é Deus. É isso que vai acontecer. Por isso que tudo isso daí que eles estão falando é engano do sistema. Entendeu? A pessoa que não estuda não vai entender. Não vai acordar para isso. Por isso que a gente traz esses ensinamentos aqui. Para ver se alguns acordam. Mas se quiser, né? Se não quiser, continue dormindo no sono da alma. Um tom de deboche, ironia. Por isso que teve muita gente que não entendeu. Mas, pô, vocês só falaram pra prestar atenção um pouco, caralho. Inclusive, um tempo atrás, a gente tava falando disso aqui na live. Até o Rubão na live dele já falou isso aí. Que essa história de Israel lá, que Israel é a terra prometida, não sei o que, isso é farsa. É narrativa do sistema. Parece que vocês esquecem das coisas, porra. Não é que é farsa, é que assim, a terra prometida existiu, tá? Que é Israel, que era o povo santo de Deus no início, lá no Antigo Testamento. Hoje, eles não são terra prometida porque a Israel é espiritual hoje, não é mais terrena, entendeu? Vai ter judeus que vão se converter na grande tribulação, mas vai ter judeus que não vão se converter, que já se venderam para o sistema. Vai ter uns que quando vê o anticristo, ele sentado no templo de Deus,
profanando o templo de Deus, eles vão falar, sai daí que você não é Deus, eles vão se converter nessa hora. Muitos não entendem isso também. Então, a terra prometida não é mais aquela terra que mana leite e mel. Aquilo lá aconteceu de fato, mas era sombra do que viria no futuro. Que o corpo é de Cristo. É Cristo que é a realidade. Depois é do Novo Testamento em diante que é a realidade. Que é as coisas espirituais. Entendeu? A terrena já foi contaminada. Entendeu? Então, naquele tempo tinha uma terra que Deus prometeu para o povo terreno dele, que é o povo judeu, que era o povo terreno. Agora, o povo de Deus é a igreja. E a igreja não é só brasileiro, não é só... É brasileiro, é judeu, é romano, é islâmico. Todo que crê na obra de Cristo na cruz e Cristo ou Yeshua como único suficiente salvador, Cristo para um, Yeshua para outros, né? Não importa a nomenclatura, desde que creia que é o Filho de Deus que morreu na cruz, pagou nosso pecado e ressuscitou. Todos que crêem nisso é a igreja de Deus, é o povo de Deus. A nossa terra prometida agora é o novo céus e nova terra. Não é mais uma terra aqui humana aqui do nosso. Vai ser tudo. Quando vier o final dos tempos, vai ser tudo renovado, irmãos. Vai ser outra coisa. Conhecimento tirado de livro apócrifo de Jesus, super. O terceiro templo todo mundo já sabe. Isso está escrito na Bíblia. Ele falou que Jesus não era Ju. Cara, ele ter dito que Jesus era ou não era judeu, pode ser até um erro dele. Mas, tipo assim, não é isso que eu tô falando, entendeu? O principal que as pessoas ignoram é isso. As pessoas hoje, elas vão de acordo com a narrativa do sistema. Elas acreditam no Jesus pintado pela igreja, o nome errado, o templo errado, Israel errado. É tudo errado, entendeu? É isso que eu tô falando. Porque o sistema, o que é o sistema? A política, a mídia e a religião. O Criador não instituiu no Novo Testamento religião nenhuma. A religião que ele fala em Tiago, pura, imaculada, é ajudar os órfãos e a viúva nas suas dificuldades e se desviar da corrupção do mundo. Não é um templo físico, não é uma denominação mais. Não existe mais isso. E é isso que eles estão tentando fazer. Jesus, ele veio do judaísmo, da origem judaica. Por isso que é chamado de filho de Davi. Só que ele quebrou a aliança com os judeus quando os judeus não receberam eles. Aí ele foi para os gentios. Entendeu? Estuda a carta aos Romanos, vai lá ler carta aos Romanos que você vai ver. Não que ele esqueceu de Israel por completo. Porque, como eu disse, Israel é a menina do olho de Deus, o povo terreno. E eles vão se converter na grande tribulação. Não todos os judeus, mas grande parte deles. Entendeu? Mas por agora, a igreja de Deus, o povo de Deus, não é Israel como judeu. É a igreja. É todas as nações. Por isso que o Criador falou para Abraão: você vai ser pai de muitas nações. Será que a pessoa não se aprofunda? Você tem que conectar uma carta do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Senão você não entende. Você tem que conectar as cartas dos apóstolos com os evangelhos. Você tem que conectar o livro dos profetas com as cartas de Paulo, de Pedro, para você entender. É um quebra-cabeça que você tem que montar. Enquanto a pessoa não se aprofundar e não montar esse quebra-cabeça, ele não vai entender. Ele pode até ser salvo por piedade do Senhor, porque é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que crê na obra do Messias como Salvador, crê em Yeshua como Filho de Deus, que morreu na cruz, ela vai ser salva. Mas ela vai... aqui ela vai ser destruída, ela não vai ter entendimento, ela vai ser manipulada, vai ser enganada. Não sei se vai ser salva, mas pode ser que seja, só pela fé em Yeshua, não sei, só Deus sabe. Entendeu? Mas aqui na terra ela vai ser lubridiada. Entendeu? Agora, tem que tomar cuidado com o engano, porque se ela foi enganada a ponto de aceitar o sistema da besta, aí já não tem como ser salvo. Aí já era. O que eu tô querendo dizer é, parem e escutem o povo que vocês estão falando, pô. Você acha que Jesus era branco, tinha cabelos longos? Irmão. Pouco importa isso aí. Gente, presta atenção. Essa figura de Michelangelo, que pintaram Jesus, de Leonardo da Vinci, com Jesus com o cabelo comprido, castanho, de olho azul, não existe. Isso não é a imagem de Cristo. Mas pouco importa qual é a imagem dele. A gente não viveu no tempo dele, não sabe. Esses que representam Jesus no filme não é Cristo, gente. Esses aí são os atores que contam a história do nosso Senhor.
e que está de acordo com a Bíblia, mas eles não são Yeshua, eles são atores. Não sei, parece que tem gente que, sei lá, desculpa, irmãos, me perdoe, tudo bem, eu não estudei, você pode falar que eu sou analfabeto, eu não me ofendo não, mas, meu, tem gente que tem estudo e é mais analfabeto que eu, cara. Não põe o cérebro para funcionar, não vai buscar informação descentralizada. Por quê? Porque tem muita distração. A mídia, o governo, as religiões dão distração para você não descobrir a verdade, você não tem tempo de ir atrás da verdade. E esse inferno de Dante que inventaram aí, de Dante Alighieri, também é uma mitologia, ensinos, ó, que tá aqui, ó, mitos pagãos, ó. Cristianismo copia mitos pagãos. O cristianismo, feito pelo sistema, copia mitos pagãos, que não tem nada a ver com a Bíblia. É isso que eles estão falando aí, ó. Entendeu? Pergunta que você me faz, cara. Como é que eu vou saber, irmão? O que eu posso te dizer com quase toda certeza. Como ele tinha origem judaica, Cristo, qual que é a figura que Cristo poderia ter na nossa imaginação? Cabelos, mais ou menos, aqui ele vai mostrar ali, mais ou menos, assim, igual o meu, assim, por exemplo, meio liso, meio caracolados, negros, cabelos negros, não castanhos, tá? Se tiver castanho, porque é queimado do sol, porque lá, de manhã, é calor extremo, lá nos judeus lá, na terra deles lá, e à noite é frio extremo, entendeu? Então, provavelmente ele teria a pele morena, queimada pelo sol, entendeu? E olhos ou negros ou castanho. E o cabelo meio liso, meio caracolado, não do jeito que pintam aí, entendeu? É isso que ele quer falar, entendeu? Mas não quer dizer que você não possa ver filme de Cristo, dos atores representando a história, não, pode ver, irmãos. O que está falando é que vocês sabem que o verdadeiro Cristo, ninguém sabe qual é o formato dele. Mas desde que você creia que na palavra da verdade, de Cristo que se fez carne, que ele morreu por nós. A gente vai ver a fisionomia dele lá na glória. Enquanto isso, só os apóstolos que viveram com ele que sabem a fisionomia dele. Entendeu? Mas essa fisionomia que pintam aí não é a verdadeira. É isso que eles estão falando. Entendeu? E Templo de Jerusalém e toda a narrativa, esse Cristo com a religião católica e a denominações protestante, evangélica pita, não é. Esse Cristo é falso. Entendeu? É isso que eles estão falando. Ninguém sabe, mas é muito improvável, é absurdamente improvável que Jesus era isso aqui, ó. Isso sim, ó. Não tem nada a ver com Cristo aquilo lá. Muito improvável. É improvável. Até porque isso também, ó, nenhum desses aqui, ó. Mais parecido é com esse aqui, ó. Desse todos aqui, ó. Isso aqui, irmão, isso aqui é uma representação base religiosa. Isso, e beleza, exato. Tanto faz, se você olha para isso daqui e você gosta, eu acho legal. Só que eu não posso ser gado e achar que isso daqui é a verdade. Não tem como saber, irmão. Porque se fosse para nós sabermos exatamente a fisionomia, a cor do cabelo, a cor do olho, como que Jesus teria tido na Bíblia, estaria escrito na Bíblia. Deus teria colocado na Bíblia. Exato. Não colocou por quê? Porque não importa, irmão. Não é importante isso. O que é bom você... Porque a fisionomia dele, a mais que eu acho que é mais conveniente, ele vai pôr outra aí que eu também concordo. De todas essas aqui, correto, pelo menos. De todas essas aqui, ó. Quer ver? De todas essas aqui, ó, a melhor é essa daqui, ó, que está mais de acordo com a imagem do Senhor, mediante o povo judeu. O resto aqui tá tudo não tem a ver. Por quê? Porque não importa, irmão. O que é bom você saber é o nome correto. Exato. Tá? É isso aí, ó. Esse aqui, ou talvez esse aqui, ó. Aí, essa é mais coerente, ó. Mas não é certeza também. Não é certeza. Tanto faz. O nome eu sei. O nome correto eu sei. E outra coisa. Dentro do... É mais coerente essa imagem aqui. Essa aqui que ele tá falando. Mais coerente. Visão de Jesus. Ele com esse cabelo, com esse tipo de barba assim, ó. Com essa fisionomia. É bem mais coerente do que isso aqui, ó. Inclusive. Certo? Mas, irmão, isso é a título de curiosidade. Final, isso aqui não é o que importa. Não é o que importa. Porque Isaías fala que ele não tinha beleza humana. Que a beleza vinha do interior.
Entendeu? Ele não tinha, não era agradável aos olhos, fisicamente, assim, né? Porque o que importa é o que ele representa para nós como Salvador, entendeu? Por isso que no julgai, a palavra fala, não julguei segundo a aparência, sim segundo a reta justiça. A maioria dos seres humanos julga perante a aparência, o que parece ser, mas pode ser que não é. E aí? Vamos lá. Isso aí. Galera perde tempo discutindo. Isso sim não importa. Isso literalmente não importa. Se importasse, nós saberíamos. Pois só faz sentido chamá-lo assim, o texto todo em hebraico. Caso contrário, é justo chamá-lo de Jesus. Não é justo. O que é justo chamá-lo de Jesus porque as pessoas aprendem dessa forma. Aí tudo bem. Salve, Xandão. Mas o sistema, ele fez de tudo e conseguiu para que as pessoas não soubessem o nome verdadeiro dele. É aí que tá o problema. Com força, um amigo meu. Cara, ele tem 17 anos, tá na escola indo sendo MK lá todo dia. O cara não almoça, ele não come, cara. Ele não come, cara. Ele treina que nem um doente, treinando todo errado, tá ligado? Ele não dorme. Aqui eu já vou pular porque vai ter alguns palavrões aqui, aí o que eu faço? Eu pulo essa parte, irmãos. Né? Ele vai criticar o cara lá, né? Vamos ver aqui o que interessa. Vamos ver o que ele vai falar aqui. E se você é amigo dessa gente e fica andando junto, você tem que... Essa parte aqui eu não tô interessado. Todo mundo faz parte da igreja. Aqueles que fazem parte da igreja são os eleitos. Aqueles que já se converteram, ou melhor, já foram convertidos pelo Criador e aqueles que ainda serão. Não são todos. Não dá para saber. Alguns dá para saber que é de Deus pelos frutos. Jesus falou, conhecereis pelos frutos. Outros não dá para saber se são convertidos, porque alguns, o Satanás fala que, na Bíblia fala que Satanás e seus demônios se transfiguram em anjo de luz. Então ele tá naquelas pessoas que parece piedosa, parece de Deus, parece de Cristo, porque ele fala que viria falsos Cristo, né? Que são anticristo disfarçados. Então, às vezes eles se camuflam muito bem. Não dá para você, mesmo você tendo o Espírito Santo, você tem que conviver um bom tempo com a pessoa para saber se ela é verdadeira ou não. Mas tem uns que dá para você saber pelos frutos. Eles já se revelam ou de cara ou daqui a um tempo. Aí você já fala, isso aqui não é verdadeiro. Entendeu? Mas o que importa é que nem ele falou, os eleitos são a igreja de Deus. Os que vão se converter, os que já são convertidos, até o final dos tempos chegar, até o Senhor voltar, o Yeshua, né? Isso aí depende do Criador, depende da vontade dele. Porque muitos falam assim, a igreja de Deus, muitos falam assim, foi isso que ele falou, que somos todos nós. Não é isso que a Bíblia fala, não. Eu não posso mentir aqui e falar, porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, tá na Bíblia isso. Mas nem todos vão ser salvos porque não vão aceitar. Como a mesma coisa você falar, todo mundo é filho de Deus. Não, senhor. A Bíblia fala que quem é filho de Deus é quem aceita Yeshua como o único suficiente Salvador, que ele é filho de Deus, Deus encarnado, que ele morreu, deu a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia em carne e ossos e está intercedendo por nós no céu. Quem acredita nisso é filho de Deus. Quem não recebeu o Messias não é filho de Deus. Não sou eu que estou decretando, está na Bíblia. Então, por isso que ele falou, não são todos nós que somos igreja de Deus. São só os que creem no nome de Cristo. Vamos lá. Você mandou R$5. Xandão, me ajuda. Ô, Karate Caetano, você tá errado. O nome Jesus, ele é impossível de ser verdadeiro. A letra J nem existe. Nem existe. Nem existia. É. Isso aí foi um nome criado, inventado. Isso não tem nada a ver com o nome verdadeiro dele. O nome do Messias é um só. Yahushua HaMashiach. Você quer usar Jesus? Problema seu. Eu não estou falando que você não pode. Eu também uso. Por quê? Porque fui criado assim. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou direcionando uma energia para ele. Isso, exatamente. Tá? No entanto, eu acho importante saber o nome verdadeiro. É importante saber o nome verdadeiro. Não quer dizer que você não possa falar Jesus, porque a gente foi ensinado assim, que Jesus é o nome dele, mas não é. Não existe J lá no... Entendeu? Se você pesquisar no grego, no hebraico, não tem. Entendeu? Então, quem inventou esse nome Jesus aí foi porque tinha
nome Jesus na Bíblia? Tem, mas não era o Filho de Deus, era outro, eram uns apóstolos lá, que tinha apóstolo que se chamava Jesus. Se você for pesquisar, tinha apóstolo de Cristo que se chamava Jesus, de Yeshua, entendeu? Então o nome Jesus foi criado pela igreja quando veio, tudo, porque o catolicismo tomou conta, irmãos, roubou o cristianismo. Então eles manipularam tudo, entendeu? Não a Bíblia, eu tô falando como se, porque quem fala que a Bíblia foi distorcida, isso é mentira. Eu já expliquei que a Bíblia teve erro de tradução, na tradução, pequenos erros aqui e ali teve, mas nada que tirasse o entendimento da sua salvação. Não, você pode ler a Bíblia tranquilo, a nossa tradução tranquilo, certo? E quem fala que a Bíblia foi distorcida toda é filho do diabo, para você não ir para a Bíblia e não ter salvação. Já expliquei isso, né? O que a Igreja Católica fez foi distorcer o que está escrito e tirar alguns livros que deveriam estar no cano bíblico e considerar ele como apócrifos. Foi isso que eles fizeram, entendeu? E não aceitar alguns livros que entrassem no cano oficial que a gente tem. Foi isso que eles fizeram, que a Igreja Católica fez. E que alguma protestante também fez, e que alguns judeus também fizeram. E isso teve. Agora, não que distorcer a Bíblia como um todo. Isso é farsa, isso é mentira. O diabo se aproveita de uma narrativa para manipular e lubrificar a pessoa com meias verdades. É isso que acontece. E a pessoa que não estuda cai no engano. Prata de Caetano, superchat de R$5. Todos nós fazemos parte da igreja no sentido de que tanto judeu como gentil e não todos no geral. Ah, sim, aí sim. E aí, vocês estão muito assim. Vocês estão. Vocês foram encaltrados pela agenda woke, é? Que Bíblia é essa que vocês estão vendo? Essa Bíblia é woke? Ai, porque todo mundo é igreja, todo mundo é bonitinho, todo mundo é. Mas que Bíblia é essa que vocês leem? Eu queria saber aonde que vocês estão tirando isso aí, cara. Eu quero ver isso aí, cara. Marcou, mandou. Vocês são tudo assim, sabe? Nossa! Outra. E daí que tem vídeo do Humberto Volts falando? Eu tô falando pra você, o nome verdadeiro do Messias é Yahushua HaMashiach. E que tem, cara? Que tem vídeo de fulano, que tá aí. Bom, o vídeo já tá grande, irmãos. Vou parar por aqui, tá? Quem é a igreja de Deus é todo aquele que crê no Yeshua como Salvador. No Filho de Deus, em Jesus. Não esse Jesus da religião. Não esse Jesus do paganismo. Não esse Jesus de muitas nações aí. Não o Deus permissivo que ele ama todo mundo. Ele ama aquele que se arrepende e quer andar no caminho do Senhor. Ele ama também os perdidos. Quer que se convertam. Não que ele é um Deus de amor que permite você viver em pecado e te perdoa. Ele te perdoa se houver arrependimento sincero, tá? Então, muitos estão adorando o Cristo errado. É isso que ele está falando. Mas, todos que crê no verdadeiro Cristo da Bíblia, esse é a igreja de Deus, está salvo. Não importa se é judeu, se é gentil, se é goi, se é da Alemanha, se é do Islã, não importa. Creu no Messias verdadeiro, está salvo. É a igreja de Deus, tá bom? Compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas. Se inscreva no canal inscrito, bem-vindo ao novo inscrito. Fui!